Olá, Raíssa, tudo bem? Meu nome é Jonatas, eu sou seu professor de física. Como a gente não está se vendo, eu vou deixar algumas aulas aqui para você dar uma olhada e a gente vai se comunicando. Aqui a gente estava discutindo sobre um pouco de astronomia e um pouco de gravitação universal. Para a gente falar um pouco sobre astronomia e gravitação universal, a gente vai começar falando um pouco sobre o sistema solar, como que ele se formou e como que ele foi sendo visto ao longo da história. Acho que a gente pode começar então. Esse aqui eu trouxe que é os primeiros modelos que a gente tinha do universo. Lá por volta do século, antes do século 4, 5 antes de Cristo. Acreditava-se que a nossa Terra era plana. O Sol e a Lua orbitavam a nossa Terra plana, com o Sol orbitando a nossa Terra e os demais planetas também orbitando a Terra. Essa era a ideia de universo que a gente tinha. Depois disso, veio Aristóteles, lá por volta de 400, 300 anos antes de Cristo, e propôs um modelo diferente de universo, onde a Terra continuava sendo o centro do universo, com o nosso Sol e a Lua e os demais planetas também orbitando a Terra. Aqui a gente tem a nossa Terra, com o Sol e os demais planetas orbitando essa Terra. Só que qual foi a diferença nesse modelo? Aristóteles ele trouxe a ideia de uma Terra esférica, uma Terra redonda. Então, teve essa diferença nesse modelo. A Terra continuava sendo o centro do universo, continuava sendo um modelo geocêntrico, centro, geo, Terra. Então, nesse modelo geocêntrico, a Terra continuava sendo o centro do universo, só que esférica. Vamos seguir, então. Lá por volta de 100, 170 anos depois de Cristo, Cláudio Ptolomeu ele propôs um outro sistema, outro modelo de universo diferente um pouco do modelo de Aristóteles. O que ele percebeu? Ele olhou para o céu e classificou aquelas estrelas que parecem estar fixas, paradas, de estrelas fixas. Ele percebeu que haviam também algumas estrelas que se movimentavam. Essas estrelas eles chamaram de planetais. E mais tarde passou a ser chamados planetas. Qual que foi o modelo de Cláudio Ptolomeu? A Terra redonda continuou sendo o centro do universo, lá no fundo a gente tem as estrelas fixas, e esses planetas giravam no deferente e nos epicíclicos. O que quer dizer isso? Além de orbitarem o planeta nas suas órbitas, eles faziam essas voltinhas aqui, davam essa volta dos epicíclicos, mais o deferente, que é a volta em torno da Terra, com a Terra continuando sendo o centro do universo. Então, aqui a gente continua com o modelo geocêntrico, só que com uma diferença nessas órbitas aqui. Vamos seguir, então. Em 1473 a 1543, 2000 anos depois que Aristóteles, das ideias de Aristóteles, veio Nicolau Copérnico. Ele propôs um modelo diferente de universo, um modelo heliocêntrico. Hélio vem do nosso Sol. Nesse modelo heliocêntrico, o nosso Sol passou a ser o centro do sistema solar, diferente dos modelos anteriores que tinham a Terra como centro do sistema solar. No modelo heliocêntrico, o Sol passou a ser visto como centro do universo e não a Terra. A Terra passou a ser somente mais um planeta orbitando o nosso Sol. Então, a gente teve essa diferença aqui, surge dos modelos anteriores, surgindo o modelo heliocêntrico, diferente do modelo geocêntrico. Vamos seguir, então. No modelo de Nicolau Copérnico, a gente tem nossas estrelas fixas aqui, não tem? A gente tinha uma ideia, até aqui, dos modelos anteriores, até aqui, a gente tinha uma ideia de um universo finito, que o universo tinha fim. E o que mudou?
Então, a gente viu que até agora a gente saiu do modelo de... A gente tinha uma Terra plana, depois descobriram que era esférica, ou redonda, mas na verdade ela é elipsoide, de um modelo geocêntrico, com a Terra sendo o centro do universo, para um modelo heliocêntrico, só que até que então com o universo finito. O que aconteceu depois disso? Giordano Bruno, ele afirmou o seguinte: ele concordou com a teoria de Copérnico, que o Sol era o nosso centro do sistema solar, mas diferente do que eles pensavam, o nosso universo não tinha fim. O que Giordano Bruno propôs? Que todas essas estrelas que a gente vê no céu são sóis, e que esses sóis podem estar sendo orbitados por outros planetas. Tranquilo? Então a gente saiu de uma Terra plana, sendo o centro do universo, para um modelo heliocêntrico, com o Sol sendo o centro do universo, com a Terra esférica e não plana, e com o universo infinito, com várias estrelas, que na verdade são sóis, com possibilidade de existir outros planetas orbitando esses sóis. Então é isso. Mais uma diferença, mais uma característica. Tanto Nicolau Copérnico quanto os demais, eles acreditavam que as órbitas dos planetas eram circulares em torno do Sol. Então, até aqui, as órbitas eram circulares. Ele chegou no universo finito e tal, mas com órbitas circulares. O que aconteceu depois disso? Johannes Kepler, ele formulou as 3 leis de Kepler, que é o tema da nossa próxima aula. Ele propôs que, na verdade, essas órbitas não são circulares, elas são elípticas, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, chegamos nesse modelo de Johannes Kepler, que a gente vai ver na próxima aula. Era isso. Vamos seguir, então. Eu queria também falar um pouco sobre a formação do nosso sistema solar. Como que ele se formou? A gente viu como que a ciência foi entendendo ele ao longo do tempo. Agora a gente vai ver um pouco sobre como que aconteceu a formação do nosso sistema solar. Então, o nosso sistema solar é esse carinha aqui, o nosso Sol, os nossos planetas, cinturão de Kuiper, cinturão de asteroides, beleza. Como que ele se formou? Vamos conversar isso um pouco. Como que se forma um sistema solar? A hipótese mais aceita é a hipótese nebular. O que quer dizer isso? Lá no nosso universo existe uma nuvem, tipo, com uma espécie de gases, repleta de gases e poeira que fica viajando pelo universo. Então essa nebulosa, repleta de gases e poeira e tal, ela viaja pelo nosso universo. Essa nebulosa, ela tem 2 forças. Ela tem matéria, não tem? Então ela tem força gravitacional, igual à Terra. A força gravitacional tenta espremer, apertar a nebulosa, tenta comprimir ela. Então, a força gravitacional tenta espremer, apertar essa nebulosa. E existe também uma pressão térmica nessa nebulosa. Ela é quente, então existe uma pressão térmica. O que a pressão térmica tenta fazer? Ela faz o contrário da força gravitacional. Ela tenta expandir a nebulosa. Então essa nebulosa que está viajando lá de boa, ela tem a força gravitacional que tenta espremer essa nebulosa e a pressão térmica que tenta expandir ela. Então a pressão térmica tenta expandir essa nebulosa. Desenhar certinho aqui, mostrando que ela tende a expandir a nebulosa. E o que acontece? Essas 2 forças ficam no equilíbrio. Ela fica viajando lá de boa e a força gravitacional e a pressão térmica, elas ficam em equilíbrio. O que acontece? Quando ela aproxima de outro corpo ou explode uma estrela, uma supernova, e esses corpos se aproximam dela, a força gravitacional vai aumentar muito. Vai superar a pressão térmica. As forças que estavam em equilíbrio, elas entram em desequilíbrio, ou seja, a força gravitacional supera a pressão térmica. O que acontece? Quando ela supera a pressão térmica, ela é exprimida e começa a rotacionar.
Deixa eu apagar aqui e vamos tentar visualizar isso melhor. Então, a nossa nebulosa que estava lá com as duas forças, a força gravitacional e a pressão térmica, a força gravitacional ela supera a pressão térmica. Quando ela supera a pressão térmica, ela começa a girar, a espremer e girar, a rotacionar. Quando a nebulosa começa a rotacionar, por causa que a força gravitacional aumentou, todos os elementos mais pesados, e quase todos os elementos, vão se acumular lá no centro. É tipo uma peneira, quando a gente gira uma peneira, a maioria da areia e tal se acumula lá no centro. É mais ou menos isso que acontece. A maioria da matéria vai se acumular lá no centro. Como essa matéria se acumula lá no centro, essa matéria começa a sofrer fusão nuclear. Os átomos começam a se fundir um com o outro, porque a força gravitacional é muito grande, que faz com que os átomos se fundem. Quando eles começam a se fundir, a gente origina uma estrela. Então a estrela se forma com os materiais, a nebulosa se rotacionando e os materiais se acumulando no centro da nebulosa. Os materiais se acumulando no centro da nebulosa originam o nosso Sol. Agora, quase toda a matéria, quase toda a matéria acumula lá no Sol. Um restinho ainda fica lá sem acumular lá no centro. Esse restinho formam corpos que a gente chama de planetesimais. Esses planetesimais vão se juntando e originam os nossos planetas. Então, só para ficar mais claro, deixa eu apagar aqui. Aqui a gente tem a nebulosa e aqui a gente tem o sistema solar. Vamos ver o que aconteceu. A nebulosa, a força gravitacional aumentou, a setinha que a força gravitacional aumentou, ela começou a rotacionar, a maioria dos elementos vão se acumulando aqui no centro e originam o Sol. Os demais partículas que sobraram, elas vão se acumulando, formam os corpos chamados planetesimais, esses planetesimais vão se juntando e originam os nossos planetas. Tranquilo? Então, a gente tem o nosso sistema solar formado a partir da hipótese nebular. A junção dos planetesimais vão dando origem aos nossos planetas. Beleza. Esses planetesimais se juntando e tal, originou o nosso planeta. Então, há cerca de 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, a gente tem o nosso planeta primitivo formado, nossa Terra primitiva formada. Tranquilo. Só que essa Terra, ela era muito grande. Ela girava muito depressa. Não tinha como ter uma atmosfera nessa Terra. Porque ela girava tão depressa que se ela tivesse atmosfera, ela jogaria ela para longe. O que aconteceu com a nossa Terra? Que ela começou a rotacionar mais devagar. Existe um ponto chamado ponto de Lagrange. São um ponto onde dois campos gravitacionais se unem para deixar um terceiro corpo em equilíbrio. Nesse ponto em equilíbrio existia um planetesimal. E esse planetesimal estava lá em equilíbrio. Aconteceu algo que tirou esse planetesimal do equilíbrio. E esse planetesimal foi rumo à Terra. Ele foi se movimentando rumo à Terra. Esse planetesimal chamado Terra. O que aconteceu? Esse planetesimal estava aqui, o Terra, e a nossa Terra. Esse planetesimal saiu do equilíbrio e foi em direção à nossa Terra. Quando ele foi em direção à nossa Terra, ele se chocou na nossa Terra. Ele bateu na Terra. Quando ele bateu na Terra, ele arrancou um pedaço da Terra. E quando ele arrancou um pedaço da Terra, ele diminuiu a massa da Terra. Quando a Terra perdeu massa para esse planetesimal, ela diminuiu a sua velocidade de rotação. E pôde rotacionar mais devagar, e rotacionando mais devagar foi possível ter uma atmosfera. Esse planetesimal que chocou na Terra e arrancou um pedaço dela, formou a nossa Lua. Então, a gente tem a nossa Terra, a nossa Lua. A Lua nada mais é que um planetesimal que se chocou na Terra e agregou na Lua um pedaço da Terra e diminuiu a nossa massa da Terra. E diminuindo a nossa massa da Terra, a gente pôde rotacionar mais devagar. A rotação da Terra diminuiu, a velocidade de rotação da Terra diminuiu. E a velocidade de rotação da Terra diminuindo, foi possível ter uma atmosfera na nossa Terra. É isso.